senador Randolfo Rodrigues deu uma entrevista em que ele diz que até sexta-feira a CPI vai informar quem são os nomes que vão passar de depoente a investigado. Então, até sexta-feira a gente já vai ter, eu acho que, o anúncio desses nomes. Ele garantiu que, inclusive, Pazuello e Araújo serão investigados, eles deixarão essa condição de depoente para serem investigados. Então, isso vai ser bem interessante da gente acompanhar. Agora, em relação aos resultados da CPI, Silvio, eu vejo uma discussão acontecendo agora em relação à figura de Jair Bolsonaro, né? Porque caso esse relatório final traga provas de crime, de fato, isso pode ser encaminhado para a PGR, para o Procurador-Geral da República, que vai dizer se vai abrir inquérito contra Bolsonaro ou não, via STF. E a gente sabe que Augusto Aras tem protegido de todas as formas possíveis Jair Bolsonaro, mesmo porque tem uma questão de que em setembro o procurador pode ser reconduzido, né, à Procuradoria-Geral da República. Ele quer ser esse nome a ser reconduzido, então é claro que ele vai se manter ao lado de Bolsonaro. Ou, se não, se é provado que houve crime de responsabilidade por parte de Bolsonaro, daí isso é encaminhado para a Câmara dos Deputados, que poderia abrir um processo de impeachment. Mas daí a gente também tem a figura do Arthur Lira, ali na presidência da casa, que é um aliado de Bolsonaro. Então, assim, não tem saída. Como encaminhar esse relatório se for comprovado, de fato, que Bolsonaro praticou todos esses crimes que a gente tem assistido? É justamente esse o impasse da política brasileira hoje, né? Nós temos 114 ou mais já pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro que estão simplesmente parados lá porque o presidente da Câmara dos Deputados, que é responsável por encaminhar os processos de impeachment, decidiu que não vai fazer isso, né? Então, eu penso que o caminho, vamos dizer assim, do relatório da CPI da Covid pode ser semelhante, porque ele tem que ter um espaço de deliberação e um espaço de debate dentro do Congresso, para além da comissão, né, que possivelmente não vai ocorrer. Quer dizer, mesmo se o Senado aprovasse, por exemplo, a abertura de um inquérito criminal, né, a Câmara dos Deputados não vai dar encaminhamento para isso. Eu quero lembrar, por exemplo, que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele construiu um orçamento paralelo de suborno, né? Em dezembro passado, houve um comprometimento de 3 bilhões de reais para atender emendas parlamentares que tornassem fiéis a ele os deputados que recebessem esse dinheiro, né? Isso também vai ser objeto de discussão, porque não pode ter um orçamento paralelo que o presidente decide como quiser, enquanto se cortam bolsas dos estudantes universitários, enquanto o Bolsa Família não está chegando para todos que precisam, ele tira esse dinheiro do Bolsa Família, tira esse dinheiro da saúde, tira esse dinheiro da educação para comprar deputados com emendas parlamentares, né? Então, o problema é mais integrado, vamos dizer assim. Quer dizer, nós estamos vendo um momento em que o Brasil está com as suas instituições tensionadas. Porque a CPI, eu já disse isso, ela tem uma função muito importante pedagógica para o público que assiste, para mostrar quem são os nossos governantes. Mas os resultados dessa CPI, como apuração de crimes, eles devem ficar na gaveta do Procurador-Geral da República, que, aliás, está disputando o cargo de engavetador-geral da República, não é? Porque ele está brecando tudo em favor do Bolsonaro, e mesmo se encaminhasse os pareceres da comissão para o Senado, inicialmente, a maioria comprada dos parlamentares não ia deixar passar isso. Além do que, nós temos que pensar o seguinte, né? Os poderosos, os donos do PIB, as grandes empresas, não estão protestando contra o Bolsonaro. Os desempenhos dos seus balanços financeiros estão muito bons. A economia nesse setor está retomando, há uma expectativa de 4,5% de crescimento do PIB esse ano, né? O que não está acontecendo é que essa riqueza toda seja distribuída nas políticas públicas, seja distribuída nas políticas sociais e atenda em emergência
àqueles que ficaram sem emprego e sem a possibilidade do trabalho por causa da pandemia. Então, é uma crise completa. Nós não podemos falar que a crise está no setor de saúde. A crise está na escolha desse governo que está destruindo o Brasil e matando os brasileiros. Em relação à economia, eu vejo algumas análises de gente dizendo que, por conta dessa leve melhora na economia, Bolsonaro pode prosperar em 2022, assim, melhorar um pouquinho essa base que ele tem por conta desses resultados da economia. Você acredita nisso? Ou porque, assim, no bolso do trabalhador não tem impacto nenhum, né? Como você disse, é um pequeno grupo ali que vê algum tipo de melhora na economia, mas para o trabalhador não há melhora nenhuma. Mas nós vimos o efeito que fez aquele auxílio emergência de R$ 600 por mês. Quer dizer, muita gente que recebeu esse auxílio atribuiu essa iniciativa ao governo Bolsonaro e a curva de prestígio dele na população empinou naquele momento, né? Quer dizer, eu não descartaria a possibilidade de que ele usasse uns recursos que estão sendo poupados, vamos dizer assim, né? Por conta da balança comercial favorável, por conta da inflação. Efetivo, que pode ganhar as eleições, né? Então, esse jogo da economia, vamos lembrar, é uma economia política. A economia não se separa da política. Da mesma forma como os empresários de grande porte hoje estão quietos porque estão satisfeitos com a política econômica, então toleram os absurdos do Bolsonaro, né? Também, quer dizer, os recursos disponíveis ou até retirados de alguma área estratégica que ele venha a usar o ano que vem, podem favorecê-lo junto às maiorias empobrecidas, que não têm essa percepção do quanto esse governo é nefasto. Quer dizer, e eles recebendo R$ 600 por mês durante algum período, né, vão entender que isso é uma iniciativa de gente que eles devem apoiar. Então, nós precisamos ficar atentos, porque você veja, agora mesmo, quer dizer, o Bolsonaro está pleiteando um programa de financiamento habitacional para soldados, cabos, tenentes, sargentos, para baixo oficiais, né? É um programa de financiamento especial para fidelizar as PMs, né, e o Exército no baixo oficialato. Tem alguma coisa de errado nisso? Quer dizer, não tem. Quer dizer, você financiar habitação popular para quem precisa é pertinente, mas usar isso como moeda política só para um pequeno grupo, né, para fidelizar esse grupo, para que ele rompa com a Constituição, é outro papo, né? Então, por aí você pode ver que a questão da saúde é uma questão. Quer dizer, olhando por outros lados, nós vamos também ver, né, essa infiltração do controle pessoal, eu diria até familiar, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro sobre os recursos públicos, buscando favorecer, né, a sua reeleição. Até porque, Thalita, se ele não se reeleger, é muito possível que ele vá para a cadeia. Ele e a família dele, pelos tantos crimes que já cometeu, né? Então, se nós tivermos a eleição de um governo democrático, quer dizer, se nós tivermos uma eleição de um governo que se preocupe em atender as maiorias e corrigir os erros do que está sendo destruído hoje, não vai dar para recuperar o que foi destruído, mas dá para responsabilizar quem destruiu, né? Então, pode eventualmente chegar ao ponto de que o Bolsonaro e seus filhos e outros, né, ministros, Queiroz, enfim, quer dizer, toda essa eu ia chamar de camarilha, todo esse grupo que está em torno do presidente e operando de maneira criminosa, venha parar na cadeia. Isso é uma possibilidade se ele perder as eleições. Então ele vai apostar com tudo, né?
Esse bando, como diz Gilberto Maringoni, esse bando de Bolsonaro, né? Ele chama de bando sempre, assim, isso me marca bastante. E agora Bolsonaro não pode fugir nem para os Estados Unidos, não tem mais Trump, e nem para Israel, porque Netanyahu também saiu do poder ali de Israel, então ele também não tem mais esse aliado ali. Vai ser bem interessante.